Aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria poder estar aqui com você. Mais uma live, mais uma ministração. Eu creio que Deus vai falar com você. Creio que Deus vai se mover de uma forma especial, de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa em nome do Senhor Jesus. Quero declarar que você é muito bem-vindo aqui. Eu creio que Deus quer se manifestar hoje de uma forma especial. Nesses dias nós temos compartilhado os princípios da palavra de Deus. E com certeza nós temos sido inspirados e edificados pela palavra viva do Senhor, pela palavra que nos edifica, a palavra que não volta vazia, a palavra que cumpre o propósito pela qual ela foi liberada, pela qual ela foi designada. E com certeza hoje não vai ser diferente. Deus tem algo mais para nós. Deus quer mover na sua família, Deus quer mover na sua casa, Deus quer mover em nós e através de nós de uma maneira muito especial, muito tremenda, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de orar, pedir para que o Espírito Santo possa se mover de uma forma especial hoje, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos pedir para que essa palavra possa tocar o nosso coração, em nome de Jesus. Pai, nessa hora nós voltamos nosso espírito, nosso coração para o Senhor, para as coisas espirituais. Nós voltamos nossa mente, nós voltamos nosso coração, porque nós cremos que o Senhor fala através de nós por meio da Tua palavra, que hoje sejamos edificados, Senhor Deus, que sejamos inspirados pelo Senhor de uma forma especial, de uma forma tremenda. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento e que possamos compreender as verdades da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, 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 aleluia, glória a Jesus. Ontem nós compartilhamos acerca da história de Abraão. Nós sabemos que Deus ele está interessado em nos mostrar princípios espirituais por detrás da palavra de Deus. É como um sinal da placa, não é verdade? Quando você chega e vê uma placa, talvez você ainda não sabe o significado dela, mas você sabe que é uma placa. Se você viesse aqui nos Estados Unidos e visse uma placa e você não sabe discernir ainda o que é aquela placa, você vai saber, é uma placa. Porém, você não sabe ainda o significado. Mas depois você vai aprender o significado daquela placa. Assim também é o Velho Testamento. Nós aprendemos os princípios que estão por detrás dessas histórias. Então, ontem nós falamos acerca da história de Abraão e nós vemos que na Bíblia, de Gênesis 1 até o capítulo 12, nós vemos 2000 anos de história, apenas em 12 capítulos. Mas do 12 até ali os 50, nós vemos 38 capítulos, correspondendo à história de ali 300 anos. Ou seja, a preocupação de Deus não foi simplesmente contar histórias, relatar histórias, mas trazer os princípios espirituais por detrás dessas histórias. Percebe? Então veja que Deus quer nos ensinar aquilo que está por detrás daqueles textos bíblicos. Então não são simplesmente histórias, são princípios, são verdades. É o próprio Cristo. Jesus no caminho de Emaús estava ali com aqueles discípulos e eles não estavam vendo que era Jesus, mas Jesus estava compartilhando tudo aquilo que já tinha falado sobre ele no Velho Testamento. Ou seja, por detrás daquelas histórias, estavam, na verdade, contando acerca de Cristo, acerca de Jesus. Então, o que eu venho fazer aqui com você e o que eu vou fazer durante todo esse ano de 2025 é mostrar para você que Jesus está nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. E nós podemos ter fé, então, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então, quando você ouve de Cristo, você, então, se enche de fé, e quando se enche de fé, com certeza milagres acontecem. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Você crê nisso? Eu creio. Eu creio muito que Deus te move por meio da palavra. E hoje, então, gostaria de compartilhar acerca da separação de Abraão e Ló. Então, nós falamos a respeito da história de Abraão. Abraão aponta para aquela experiência que você tem que ver a Deus como Pai, como aquele que inicia, como aquele que mostra o caminho, e nós seguimos a direção de Deus sobre as nossas vidas e nós obedecemos de uma forma, e quando nós obedecemos ao chamado, aquilo que Deus tem para nós, nós também vamos escolher a recompensa dessa obediência.
Amém? Então eu gostaria de falar acerca da separação de Abraão e de Ló. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustê-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus, os ferezeus habitavam nessa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos, e viu toda a campina do Jordão, que estava toda bem regada. Antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ok? Então aqui a gente vê uma história poderosa e um princípio espiritual poderoso. E aqui, na verdade, a história de Abraão e Ló aponta-nos para dois tipos de crentes. Existe o crente que é espiritual, existe o crente carnal. Então Abraão aqui é retratado como um crente espiritual, enquanto Ló aponta para o crente carnal. E você vai ver isso em toda a palavra de Deus, ali no Velho Testamento, dois tipos de pessoas, que mostram dois tipos de crentes cristãos, e que dão resposta. Nós já vimos a resposta de Abel, e a resposta de Caim. A resposta de Abel foi espiritual, enquanto a de Caim foi carnal, foi natural. Aqui agora nós vemos Abraão e Ló, né? Ali na frente nós vamos ver Jacó e Esaú. Então nós, em todo o tempo na Bíblia, nós vemos Deus mostrando dois tipos de cristãos. Então quando nós vemos ali a separação entre os dois, nós estamos vendo a separação entre o espírito e a carne. Ações espirituais com ações carnais, ações naturais, ações que são frutos de escolhas naturais. Então sabemos que Abraão recebeu um chamado. Deus chamou foi Abraão. Deus não chamou Ló. Tanto é que Deus chamou Abraão e disse: olha, sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E aí Abraão pegou seu pai, pegou Ló e foi junto com eles. Na verdade, Abraão foi junto. E eles, na verdade, estavam ali. E decidiram ir também juntos, né? E Abraão, claro, não arrastou eles. Mas sabe de uma coisa? O chamado foi para Abraão. E não foi para Ló. O que isso nos mostra? Nos mostra que nós não devemos seguir a outros só porque nós gostamos de outros. Nós não devemos andar com outros só porque achamos legais. Não, nós temos que andar uns com os outros porque Deus nos colocou junto com os outros. Entende? Isso é um caminhar espiritual. É entender que Deus me colocou junto com alguém. E eu ando porque eu tenho o mesmo chamado que Ele. Eu tenho o mesmo coração do que Ele. Deus nos colocou junto. Deus nos conectou juntos. Mas Ló não. Ló simplesmente seguiu um chamado de outro. Certamente Deus tinha algo para Ló. E com certeza, ali naquele momento, não era junto com Abraão. Mas ele tomou a decisão de seguir. Talvez por afeição, porque era o tio dele. Talvez porque havia uma dependência, não sei. Então veja,
tomadas de decisões não tem que ser baseadas em sentimentos. Não pode ser baseadas naquilo que eu acho, naquilo que eu penso. Eu penso se eu ficar aqui com a minha parentela vai ser melhor. Eu penso se eu ficar aqui junto dessa pessoa, a minha vida vai ser melhor. Veja, você tem que tomar decisões em Deus. Entende? Decisões para com o chamado de Deus para a sua vida, para aquilo que Deus tem para você. E perceber Deus te direcionando, Deus te conduzindo. Então veja, é claro que todos nós andamos uns com os outros. Mas nós sabemos que Deus nos conecta com pessoas porque nós temos chamados em comum, não é verdade? Então nós temos que entender isso. Agora, se Deus nos plantou em um lugar, independente das circunstâncias ali, nós permanecemos porque Deus nos plantou ali. Deus nos chamou também para fazer aquilo. E nós então andamos juntos. Então o chamado específico foi para Abraão. Porém, Ló simplesmente seguiu Abraão e acabou depois tendo problema, porque é um fato. Se Abraão aponta para o crente espiritual e Ló aponta para a carne, as duas coisas não andam juntos, ou pelo menos não deveriam andar juntos. Concorda comigo? Então, nós devemos aprender um princípio espiritual poderoso, que a carne e o espírito não andam juntos. Eles têm que se separar. Não dá para eu viver a minha vida uma hora no espírito, outra na carne, não é? Uma hora eu sigo uma direção, daqui a pouco eu estou seguindo as minhas próprias direções. Não, eu tenho que aprender a seguir as direções espirituais que Deus fala comigo, meu espírito, meu coração. Discernir nosso coração. Então, quando eu falo de carne, eu estou falando de esforço humano. Eu estou falando de andar pelo que você acha, pelo que você vê, pelo que você sente. E é muito mais fácil, honestamente. Eu acho que eu vou fazer tal coisa, eu faço. Eu acho que eu vou mudar de igreja, eu faço. Eu acho que eu tenho que agora abrir essa empresa, eu abro. Eu acho que agora eu tenho que casar. Eu vou e caso. Agora eu acho que eu devo separar. Misericórdia. Não, você não deve andar pelo que você acha, pelo que você pensa. Você tem que andar por aquilo que você crê, pelo que o Espírito Santo colocou no seu coração. Você tem que aprender a seguir as direções do Espírito, seguir as direções espirituais. Não andar porque outros estão andando por um caminho, andar pelo modismo. Outros estão fazendo, eu vou fazer também. Quem disse que o que os outros estão fazendo é o que você tem que fazer? Isso é ser Ló. Isso é você andar por caminhos que Deus não colocou para você. Quando as pessoas, se frustraram porque acharam, agora eu vou fazer um encontro com Deus e agora, a minha igreja vai crescer, e agora a coisa vai acontecer. E não aconteceu, porque não é simplesmente seguir um modelo, ou ter uma estrutura, se eu vou abrir as células agora eu vou ter também um crescimento. Não é bem assim. Você tem que seguir o chamado, o propósito que Deus tem para você. E não seguir modismo. Porque senão você vai ficar andando para um lado e para o outro, ser jogado para um lado e para o outro. Porque a nossa carne, ela olha para o lugar mais fácil, ela olha para o lugar talvez está mais verde, a grama do vizinho. E nós vamos chegar aqui nesse momento. E a gente vê nessa história também que Abraão viu então que estava tendo esse problema entre os pastores dele com os pastores de Ló, e viu que estava tendo já uma situação desconfortável. Ele falou para Ló, é o seguinte, tá aí a terra, escolhe. Uau, olha a atitude que ele teve, escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Mas se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E aí a atitude de Abraão foi simplesmente de crer. Em outras palavras, qualquer lugar que Deus me colocar aqui nessa terra, eu vou ser abençoado. Sabe essa fé que você precisa ter? Entende? A fé de que se Deus te colocou num lugar, nesse lugar você vai prosperar. Nesse lugar Deus vai abençoar. Nesse lugar milagres vão acontecer. Nessa terra que Deus te deu, é a terra que você vai prosperar. A terra que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Amém, Silvano? Amém, Regina? Amém, Fábio? Eu creio nisso.
Deus vai abençoar quando você toma decisões. Quais decisões? Decisões baseadas no Espírito. Então Abraão não se preocupou se a escolha de Ló seria a escolha da terra que ele achava que deveria ser para ele. Não, ele simplesmente abriu mão e disse, olha, você pode escolher, mas eu vou para o lado contrário. Dependendo de onde for a sua escolha, eu não vou andar mais junto. Por quê? Porque os homens espirituais tomam decisões espirituais. E tem hora que você tem que separar daquilo que é carne. Tem hora que você tem que, de fato, fugir da carne. E com certeza ir para longe da carne. É o que você deveria fazer sempre. Mas tem hora que não dá mais. Senão a carne, que é a sua força humana, que é a sua capacidade humana de fazer, vai dominar a sua vida. E vai levar você para o buraco. E você vai ver na história de Ló, que o final dele foi chegar aonde? Na cidade de Sodoma e Gomorra, lugar da perversão. Então veja, a sua carne humana no final não vai te levar para a terra prometida, não vai te levar para a vida abundante. Pode ser que por um momento você colheu ali das suas escolhas. E aí a gente vê a Ló. Ló olhou, a Bíblia diz que ele ergueu os olhos e viu, olha, aquela parte, aquela terra é uma campina, é um lugar onde meu gado vai ter comida com fartura, eu vou para ali. A minha escolha simplesmente foi o quê? Natural, foi a escolha de Ló. Então, escolhas naturais baseadas em coisas naturais. Ah, se esse tipo de trabalho está me dando uma renda melhor, eu vou fazer esse. Mas quem disse que foi Deus que te mandou fazer aquilo? Ah, se eu mudar de igreja, parece que aquela igreja tem mais unção, tem algo para mim. Veja, quem disse que Deus quer que você esteja ali? Só porque você está achando legal o movimento, ou você está achando legal o que eles estão fazendo. Não, a sua decisão não tem que ser baseada no que você está vendo com os olhos naturais, mas sim baseado nas direções espirituais, naquilo que Deus de fato colocou para você fazer. Então não é uma questão simplesmente de olhar e falar, nossa, que legal, olha, eu vou fazer tal coisa, vou agir assim, assado. Não, você é espiritual. Você pode escrever aí, eu sou espiritual. Alguém pode escrever aqui para mim, eu sou espiritual. É essa postura que você tem que ter, uma postura espiritual. Eu não sou carnal, eu não vou andar olhando para as circunstâncias, olhando e vendo, se está melhor, eu vou fazer aquilo. Simplesmente baseado no natural. Mas você tem que ser honesto diante de Deus e sincero e dizer, Senhor, eu quero escolher o que o Senhor escolhe para mim. Eu quero seguir o que o Senhor quer que eu siga. Amém, Silvana? Amém. Vanessa, amém, Josi. Vocês são espirituais, amém, Eric? Olha, nós precisamos ser espirituais. Enquanto que Abraão falou assim, olha, Ló, se você vai para um lado, eu vou para o outro. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão estava andando por fé e dizendo, não importa qual terra Deus me coloca, eu vou ser abençoado. Deus vai me abençoar. Enquanto que Ló não. Ló falou, não, peraí, aquelas campinas estão verdes, então eu vou para ali, então eu vou seguir aquela direção, vai ser melhor para mim, vai ser melhor para o meu gado. São decisões o quê? Naturais. Então Abraão aponta para o crente espiritual. E qual que é o crente espiritual? Aquele que anda por fé, não anda por vista. E qual que é o crente carnal? O crente carnal é que está sempre olhando naturalmente e tomando conclusões naturais para tomar suas próprias decisões. Entende? Então veja, nós estamos aqui para tomar decisões espirituais. Peraí, o que Deus tem para mim? Qual o lugar que eu devo estar? Qual o trabalho que eu devo ter? O que Deus tem para mim nesse novo ano? Não simplesmente faça olhando naturalmente, tomando decisões naturais, mas ore e tenha o coração dependente do Espírito Santo para dizer, Senhor, eu estou aqui, Senhor, fala comigo. O que o Senhor quer que eu faça? Qual direção o Senhor quer que eu tome na minha vida, na minha história? Então, o olhar do crente carnal sempre é natural.
ele vê como qualquer outro homem vê. Então, não há diferença entre o homem que é natural, sem Cristo, do homem carnal. Por quê? Porque estão tomando decisões naturais, na força humana. Mas qual que é a nossa diferença quando nós entregamos nossas vidas para Jesus? Agora o Espírito Santo habita em nós. Peraí, agora nós somos guiados não pelo que vemos, mas pelo que nós percebemos no Espírito. Pelo nosso coração. E onde nós percebemos isso? Na palavra. Nós percebemos isso orando, buscando o Senhor, falando com Deus, deixando que Ele ministre os nossos corações, para que nós possamos seguir o que Deus tem para as nossas vidas. E agora você vê que Ló então escolhe as campinas, porque tem uma visão natural, simplesmente porque achou que seria melhor para o gado dele, e ele foi armando tenda. E quanto mais ele ia armando tendas de lugar para lugar, ele foi chegando a duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Então veja que as atitudes carnais que nós temos, ou atitudes naturais, atitudes humanas, simplesmente escolhas naturais nossas, vão resultando em um momento, em um processo, e nós chegamos aonde? Em Sodoma e Gomorra, que foi uma cidade destruída por Deus, juízo sobre aquelas cidades. Olha onde o crente carnal foi parar. Misericórdia. Não é verdade? Eu não quero tomar minhas próprias decisões para amanhã chegar a tal ponto. Chegar no lugar de estar, e no lugar que Deus vai ter que trazer os anjos dele para me tirar daquele lugar. Tamanha escolhas erradas que eu fiz. Veja que gradualmente, ou processualmente, tempo em tempo, ele foi caminhando para o lugar onde que não deveria estar. Então, quando nós não paramos essa atitude carnal nossa, de tomar nossas próprias escolhas, nós vamos acabar parando em lugares onde nós não deveríamos estar. Entende? Então, talvez você está aqui, tem tomado escolhas naturais ao longo dos anos, simplesmente porque você acha que aquele campo é mais verde, aquele lugar é melhor para você. Não seja assim. Tome uma decisão de falar: Senhor, muda a minha vida. Me dá a graça de ser espiritual a partir de hoje. Me dá a graça para ser como Abraão e crer que aonde o Senhor me colocar vai prosperar. Vai ser bem sucedido. As portas vão se abrir. O milagre vai acontecer. E Deus vai fazer quando você toma a decisão de fé. E aí nós vemos que Abraão, por outro lado, ele andou por fé. E ele foi então ao caminho que Deus tinha para ele. E ele chegou na terra prometida, na terra de Canaã, que significa terra abundante, vida abundante, não é verdade? Porque você vai ver que realmente a terra prometida, que é a terra de Canaã, tinha coisas maravilhosas, frutos enormes, né? Tinha muitos rios, era uma terra fértil. Essa era a terra de Canaã. E essa é a nossa vida. Nós precisamos de uma vida abundante. Lembra? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida. E vida em abundância. O lugar onde você vai ter plena satisfação e alegria e paz é onde Deus te plantou. É onde Deus te colocou. E você vai entender: Deus me trouxe para cá. Deus me trouxe para esse ministério. Deus me trouxe para essa célula. Deus me trouxe para esse país. Então você vai ver a alegria. Você vai ver o agir de Deus na sua vida. Então, como Abraão, nós devemos chegar um momento em deixar de seguir Ló, andar com Ló, porque se Ló simboliza a carne, olha, a carne só vai nos levar para o buraco, entende? Por mais que você ache que você é uma boa pessoa, mas não confie nela, acredite em mim, não confie na sua carne, não confie em você mesmo, confie somente em Deus, não é? Paulo disse que ele era o pior dos pecadores. Ele ainda diz que na carne dele não habitava bem nenhum. Entende? Então, já está escrito. E é uma verdade. Por isso que nós buscamos a Deus. Por isso que nós estamos aqui hoje. Por isso que nós oramos. Por isso que nós lemos a Bíblia. Porque nós precisamos dele. Precisamos do Senhor. Para tomar as nossas decisões. Para que possamos alcançar tudo aquilo que Deus tem
para nós. Aleluia! Então precisamos abrir mão dos nossos desejos pessoais, carnais, para fazer a vontade de Deus. Entende? Você vai ver que Ló foi parar num lugar que é Sodoma e Gomorra, que Deus teve que tirá-los ali. E ele ainda disse, olha, não olhe para trás. Não olhe para trás. Vocês vão sair dessa terra, mas não olhe para trás. Mas o que aconteceu? A mulher dele, a esposa dele, olhou para trás. Se tornou uma estátua de sal. Né? Vocês sabem aquela música, né? Olhou para trás e se deu mal a mulher de Ló. Só porque olhou para trás, virou uma estátua de sal. A gente fazia isso quando era criança. Alguém mais aqui dessa época? Alguém lembra aqui? Ô Fábio, me ajuda aqui. Você deve lembrar dessa música. E você sabe de uma coisa? A história de Ló terminou em morte. Veja, e Jesus ainda diz lá em Lucas 17:32, lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Porque o fato de tomar decisões carnais, alguém lembra aqui, a Erika lembra, o fato dela tomar decisões, de Ló tomar decisões carnais, ele levou sua família para esse lugar, Sodoma e Gomorra. E você vê que a mulher olhou para trás e virou uma estátua de sal, morreu. O que Jesus então diz para lembrar dessa mulher? Porque quando você vai tomando decisões carnais, você vai chegar num lugar em que o seu coração vai ser laçado, vai ser preso. Entende? E aconteceu que o coração daquela mulher se prendeu ao mundo. E é isso que é um grande problema. E que acontece com muitos cristãos. Que ao longo da caminhada, com decepções, com decisões erradas que tomam, com coisas que acontecem, ele vai tirando o coração das coisas dos céus e vai colocando o coração nas coisas desse mundo. Por isso que a Bíblia diz, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrepeso. Ó, saiu até um... O que é isso? O seu coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das coisas desse mundo. Entende? Para que aquele dia, a volta de Jesus, não te pegue de surpresa. Por que Jesus está falando a respeito do coração? Porque o coração pode ficar preso. E a Bíblia diz que ele pode ficar preso como um laço. E naquele dia que Jesus voltar, você fique. Pode ser. Por quê? Porque o coração está preso no mundo. Mas veja, nosso coração tem que estar nas coisas dos céus. Nosso coração tem que ter nas coisas celestiais. Nosso coração tem que estar nas coisas dos céus e não dessa terra. Então essa mulher olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Por quê? Porque o coração dela ficou lá. O coração estava nas coisas do mundo. Naquilo que ela tinha. Na sua casa, nos seus bens materiais, nas suas amizades, sei lá, onde o coração daquela mulher estava. Só não estava em olhar para frente. E seguir olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos aqui para tomar decisões espirituais. Eu vim aqui para falar para você, para que você seja um crente do tipo Abraão. O homem da fé, que permanece caminhando, dia após dia, seguindo rumo à terra da promessa, à terra prometida. Não tome decisões de seguir o caminho que vai te parar em Sodoma, em Gomorra, no lugar onde há morte, no lugar onde você vai sofrer, às vezes levar sua família a sofrer, por decisões simplesmente naturais. E honestamente, todos nós já tivemos decisões naturais, não é? Mas enquanto há dia, a oportunidade de mudança, de crescimento, de mudança de rota. Porque arrependimento nada mais é do que essa mudança de rota que nós fazemos. Nós estávamos andando por caminho, vimos que aquele caminho não era o melhor para nós, nós contornamos. É assim a vida. Então talvez até aqui você tomou muitas decisões naturais, carnais, você simplesmente olhou o que você achava que era melhor para você, para sua família. Mas hoje
eu queria que você tomasse uma decisão, falar: Deus, me ajuda a ser um crente espiritual, me ajuda a ser um crente que vai permanecer, seguindo o teu propósito, aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E eu creio que isso vai, com certeza, te levar a desfrutar de uma vida abundante que Deus tem para você. Com certeza, você vai andar por fé e você vai desfrutar da terra prometida, da vida abundante que Deus tem para você. Se você crê, diga amém. Então, essa é a nossa história, né? Nós temos duas atitudes. Ou nós vamos, primeiro, seguir a Deus, o seu chamado, o seu propósito, e andarmos como o crente Abraão e sermos espirituais, ou nós vamos andar como Ló e como crentes carnais e que vamos sofrer as consequências disso. Mas que Deus nos faça do tipo do crente Abraão, em nome do Senhor Jesus, homens de fé, mulheres de fé, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Deixa eu orar por você, deixa eu declarar palavras de vida, de bênção, de milagres. Talvez você está aqui enfermo, vai ser curado hoje em nome de Jesus. Talvez você está triste, quer declarar que a alegria de Deus vai te envolver de uma forma especial, em nome do Senhor Jesus. Pai, nessa hora eu quero liberar uma palavra de vida, de fé, a vida dos meus irmãos. Declarar que eles são homens de fé, homens do tipo de Abraão, homens espirituais, mulheres espirituais, aqueles que de fato honram o Senhor, que seguem o teu caminho, que seguem a tua direção. Ó Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor de fato possa conduzir os meus irmãos a tomarem decisões de fé, decisões espirituais. Nós liberamos nessa hora a palavra de vida, aonde eles estão agora mesmo, mas em nome de Jesus, e declarar que aqueles que estão enfermos são curados, aqueles que estão abatidos são levantados nessa hora, aqueles que estão sofrendo ataques na mente, eles são livres de todos esses ataques. Aqueles que estão com dificuldades financeiras, eu quero declarar milagres da parte do Senhor. Pai, em nome de Jesus, a provisão, ao sustento do Senhor. Eu quero declarar milagres extraordinários sobre a vida dos meus irmãos e declarar que eles vão caminhar em fé e eles vão comer do melhor dessa terra e eles vão desfrutar, Senhor, de milagres da parte do Senhor, e eles vão ver o que eles nunca viram, vão experimentar o que eles nunca experimentaram, porque o Senhor é bom e o Senhor tem coisas boas para a vida deles. Em o nome do Senhor Jesus, declaramos palavras de vida e de bênção e de graça sobre a vida dos meus irmãos, sobre a casa deles, sobre a família deles, em o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é bom e tem coisas boas para cada um deles, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Se você crê, diga amém. Aleluia! Eu creio que Deus é bom, tem coisas boas para você, para sua casa, para sua família. Louva a Deus por você estar aqui comigo. Louva a Deus porque você está sendo uma terra em que a palavra de Deus está podendo ser semeada. E eu vou te dizer, quando você ouve e recebe a palavra, a Bíblia diz que isso é a terra fértil. Ela vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Porque não é simplesmente ouvir, mas é receber, é acreditar, é tomar posse de fato, amém? Tomar posse dessas verdades espirituais e dizer: não, isso é para mim, eu vou ser um crente espiritual. Senhor, me ajuda a ser esse crente espiritual, me ajuda a tomar decisões espirituais. Então essa luz que vem e você toma aquilo ali para você, é como você trouxesse a semente para dentro de você. E a semente agora vai produzir, vai trabalhar por você. Olha, o seu trabalho é apenas se expor, dizer: Senhor, pode plantar na minha vida. Não é como você está fazendo aqui numa live como essa, apenas: Senhor, pode plantar. E Deus planta e depois a semente começa a trabalhar por você. E vai produzir frutos abundantes. Então eu creio que você vai ter um grande ano. Um ano de muito crescimento espiritual, muito aprendizado da parte de Deus. E com certeza nós vamos chegar lá no final do ano e dizendo que nós vimos o que nós nunca tínhamos visto antes. E nós experimentamos o que nós nunca tínhamos experimentado. Vai ser um ano glorioso, vai ser um ano poderoso. Nós estamos aqui quase terminando o primeiro mês. Nós vamos para o restante dos meses. Com certeza, de muita graça, de muito favor, de muita vida, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, se você chegou até aqui, o que eu te peço é compartilhe o que você tem recebido. Se tem te inspirado, vai inspirar outros. Se
tem te abençoado, vai abençoar outros, em nome do Senhor Jesus, amém? Nós estamos deixando todas essas lives salvas no YouTube, até para que você possa ver depois, ou compartilhar com alguém. Então, é uma grande bênção. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá no nosso canal. E com certeza você vai ser ricamente abençoado com cada palavra que nós estamos plantando aqui na vida de vocês, tá bom? Um grande abraço, estamos juntos, e para alguns que eu estou vendo aqui, até daqui a pouco, na nossa conferência, em nome do Senhor Jesus, Conferência dos Homens, a primeira aqui na Flórida. Ontem foi uma bênção para a glória de Jesus, mas hoje tem mais. Vamos ver coisas poderosas acontecendo hoje e amanhã ainda, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço a todos, Deus abençoe.